Olá pessoal, bem-vindos de volta e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre como equilibrar a nossa vida em meio ao caos. Bom, se você tem uma jornada de vida, uma vivência de vida, você já deve ter passado por momentos de caos e provavelmente ainda passará por alguns enquanto viver aqui nessa terra. O caos, os problemas, os desafios, eles fazem parte da nossa jornada. E se nós soubermos olhar para cada um deles de uma forma mais tranquila, de uma forma mais consciente, a gente consegue lidar com esses momentos com menos sofrimento, entendendo melhor como a gente pode sair deles através das ferramentas que conhecemos. Então é muito importante, no momento de caos, a gente abrir o nosso baú de ferramentas e principalmente utilizá-las. Porque às vezes na vida a gente guarda muito conhecimento, a gente aprende muita coisa e na hora do desespero a gente não sabe usar nada, né? Como se você tivesse um carro, tivesse lá as ferramentas no seu porta-malas, de repente seu carro fura um pneu e você não sabe trocar, você não sabe usar porque você tem aquilo, mas você não aprendeu a utilizar. Então por isso que quando a gente acumula conhecimento, a gente ganha conhecimento, a gente tem que ver a aplicabilidade daquilo em nossa vida. Não é só acumular, mas sim também saber utilizar os conhecimentos que temos, tá? Então hoje a gente vai ver como equilibrar o caos na vida de uma forma espiritual. Bom, e a primeira sugestão que eu tenho para vocês é que o caos não é você, ou seja, você não é a situação que está ocorrendo. Você é você com as suas particularidades e a situação, denominada caos, é a situação. Ela não define quem você é. E esse caos, ele pode ser qualquer coisa, pode ser um luto, pode ser uma doença, pode ser uma separação, pode ser a não aprovação no concurso no qual você estudou muito e achou que ia conseguir, pode ser um roubo de um veículo, por exemplo, que você tem que resolver várias coisas, pode ser um golpe financeiro, pode ser perda de dinheiro, né? Pode ser falência. O caos, ele pode ser qualquer coisa que tire você do seu eixo central, que faça com que você pense que a vida não tem mais jeito, que tudo tá perdido. Esse é o caos, tá? Então a gente precisa entender esse caos como não sendo um definidor de quem nós somos. Quando a gente consegue separar o que está acontecendo de quem a gente é, nós conseguimos visualizar melhores decisões, melhores formas de agir a partir daquilo que temos. Então a primeira coisa, quando estiver acontecendo com você uma situação que você considera desesperadora, para, pensa e se lembra que isso que está acontecendo não define quem você é. Não define os seus comportamentos. Você precisa aprender a agir de uma forma diferente daquela que o caos te leva. Com isso, você vai fazer se conhecendo quem você é. A segunda questão para se observar quando a gente está vivendo um momento de caos é a seguinte: nada tem significado. Ou seja, o caos que acontece, ele é só o caos. Qual significado você dá para o caos? Ou seja, deixa eu explicar melhor. Nada na nossa vida, nada, absolutamente nada, tem significado. O significado é a gente que dá. Então, por exemplo, você foi reprovado no concurso público que você queria muito passar. A reprovação em si, ela não tem significado, mas você dá um significado para ela. Você sofre por ela, você se acha fracassado ou fracassado por ela, acha que não tem mais chance, que vai ser um desgaste estudar mais um ano, por exemplo, ou mais 4 esperando outro concurso. Você deu um significado de dor para desaprovação, entende? Por exemplo, vamos pegar aqui, ó, uma caneta. Uma caneta, ela não tem necessariamente um significado, ela é apenas uma caneta. Quando eu decido escrever com essa caneta, eu dou o significado para ela de instrumento de escrita. Outra pessoa pode utilizar essa caneta para ferir a mão de alguém. Essa pessoa que feriu a mão de alguém com uma caneta, ela deu o significado de, sei lá, arma para essa caneta. Então, com isso, a gente pode ver que uma coisa em si não tem um significado. É nós que damos o significado para que aquilo funcione em nossa vida, em nossa jornada de determinada forma. Então, é como se o caos,
o momento, a situação, ela não tem significado em si. A gente atribui o significado para ela, de acordo com as nossas vivências e experiências. Mas quando percebemos que somos nós que atribuímos o significado às coisas, podemos mudar a forma com a qual damos esse significado. Então, se eu sei que eu tenho a tendência a sempre problematizar ou catastrofizar o caos, um problema, um desafio, se eu sei que faço isso e fico ansioso, ansiosa por conta disso, eu aprendo a ressignificar o significado que eu dou para as coisas que acontecem. Então, se você aprender que nada tem significado em si, que somos nós que damos significados e funções para as coisas que acontecem, você pode dar significados diferentes para o desequilíbrio que está acontecendo na sua vida. Então, vamos supor que o seu caos nesse momento seja uma crise de pânico, uma crise de ansiedade. Ok, está acontecendo. Você sabe que acontece isso. Você aprende que você não é a crise de pânico, que você não é a ansiedade que acontece, certo? Aprendemos sobre isso. Vamos agora dar um significado diferente do que estávamos dando antes para essa crise. Então eu posso pensar nela de uma forma mais positiva. Que aprendizados para onde essa crise está me levando, ao invés de achar que essa crise está só me destruindo. Porque eu estou mudando o significado que eu estou dando. Então, entende? Nada tem significado. Somos nós que atribuímos significado às coisas. A terceira questão, muito importante em relação a equilibrar a vida no momento do caos, é se ver como um espectador da própria história. É engraçado, é difícil fazer isso no começo, mas é possível, né? Eu me lembro que uma vez eu estava muito irritada com uma pessoa, assim, muito irritada mesmo. E aí aquela irritação começou a me consumir internamente. Eu comecei a sentir palpitações, o nervoso, assim, sabe, dentro do peito pela irritação. E aí, naquele momento, eu fechei meus olhos e me coloquei como se eu fosse alguém me observando, né? Alguém irritada com determinada pessoa e eu me observando. E a partir daquele momento, eu me perguntei quais escolhas eu estou fazendo. Porque isso que está acontecendo, essa pessoa que está me irritando, só está me irritando devido a um motivo. Mas qual significado eu estou dando para essa irritação que estou sentindo? Ah, essa pessoa é uma pedra no meu sapato, essa pessoa me irrita demais, eu não suporto essa pessoa. Quando eu dou um significado diferente para aquilo, ou seja, não me importo mais, você já não tem mais significado, aquilo não te controla mais. Você começa a ver como um espectador, você sai de você e se observa na situação. Como você está lidando com essa situação? Ó, vamos supor que você está num hospital, né? E tá super difícil de ser atendido e você tá começando a ficar nervoso, nervosa lá na recepção. E aí você tá dentro daquela bagunça da sua mente, todo nervoso, todo nervosa. E tem pessoas que estão te observando fazendo aquele movimento, certo? Se você fosse uma dessas pessoas que te observa, o que você estaria pensando sobre si nessa situação? A pessoa que está fazendo isso, que está tentando quebrar tudo, enfim. Quando você sai de quem está fazendo para se observar, você consegue ter uma expansão mental da melhor forma de agir nesse momento. Então, sempre que você estiver vivendo um momento de crise, de ansiedade, de medo, de angústia, alguma coisa ruim aconteceu com você, se coloque fora da situação. Como se você estivesse subindo e você olhasse para aquele cenário que ficou ali embaixo. O que você faria com essa mentalidade mais elevada acima de você dentro dessa situação, tá? Então, sempre que o momento de caos estiver acontecendo, se veja fora da situação, se olhe como um espectador. O que esse espectador faria diferente de mim dentro dessa situação agora? A quarta questão, né, a quarta sugestão para você lidar com os momentos de caos na vida é lembrar que nós somos imagem e semelhança de Deus. E se eu me desespero, eu me desconecto de Deus. Todas as vezes que nós nos desesperamos em relação a algum acontecimento, seja ele qual for, nós nos desconectamos da imagem de Deus.
nós quebramos esse cordão, porque Deus não é desespero, Deus não é medo, Deus não é angústia. Deus é o que é, né? Eu sou, não é isso? Dentro dessa situação de caos e desespero, tem uma pergunta que eu gosto sempre de fazer para mim quando eu tô nesses momentos, que eu utilizo, né? O que Jesus faria nessa situação? E aí algumas respostas vêm, geralmente bem sábias, né? E aí é você utilizar isso. De repente para você Jesus não faz sentido, mas usar Deus faz sentido, usar Espírito Santo faz sentido. O que o Espírito Santo faria nessa situação, o que Shiva faria nessa situação, o que Maria faria nessa situação, o que Santa Rita de Cássia faria nessa situação, né? Você pode usar o que a sua fé significa para você nesse momento, né? Então você vai colocar a divindade que melhor lhe caber nesse momento. O que ela faria nessa situação de caos. E você vai se abrir para ouvir esses insights que vão chegar para você. Essa conexão com a espiritualidade. Eu sempre digo, gente, assim, eu acho muito importante a gente usar todos os caminhos que a gente pode para se recuperar de algo que foi danoso pra gente, de algo que trouxe uma dor, uma tristeza. A gente entender que nós podemos buscar alternativas diferentes, mas nós nos lembrarmos que somos corpo, mente e espírito. É isso que a terapia holística trabalha. Então a gente trabalha o corpo, a gente trabalha a mente, a gente trabalha o nosso espírito. Como está a nossa conexão com essa questão espiritual? Então todas as vezes que eu me desconecto de Deus, porque Deus não é desespero dentro do caos, né? Então a gente tem que saber que se somos imagem e semelhança, toda vez que nos desesperamos, que tememos, estamos nos desconectando da verdadeira fonte divina, da fonte de sabedoria interior que temos. Eu sempre digo essa história, minha mãe fala pra mim, você nunca esquece sobre isso, mas teve uma vez que eu tava fazendo um tratamento, meu pai, né, ele tinha sido diagnosticado com tuberculose pulmonar, e aí, pra gente ser contato, a gente teve que fazer acompanhamento e tal, porque como vocês sabem, né, é uma bactéria que transmite a tuberculose através da tosse, né, do espirro. E meu pai tinha sido diagnosticado com uma forma agressiva da doença, isso foi em 2014, que era uma bactéria multiresistente. E aí, toda a família tem que fazer acompanhamento, né, e a gente fazia raio-x de pulmão durante os 6 meses para acompanhar se estava tudo bem, se não estava tendo desenvolvimento de doença. E eu me lembro que a médica falou assim pra mim, tem um nódulo no seu pulmão, né? E aquilo me desesperou muito, porque eu pensei, meu Deus, será que é câncer no meu pulmão, né, nessa idade? Mas na verdade ela não tinha me explicado que o nódulo era causado pela própria bactéria, ou melhor, pelo macrófago, né, do pulmão, que engloba a bactéria e ele calcifica pra ela nunca sair de lá. Então ela fica tipo calcificadinha lá dentro e esse nódulo forma no pulmão, né? E ela não me explicou isso, ela falou, tem um nódulo no seu pulmão, e até então eu não sabia, né, que poderia ser isso. E eu fui fazer os exames e fui, junto com a minha mãe também, fomos fazer tomografia. E aí, fiz a tomografia, fiquei com aquele medo, chorei, né, e minha mãe falou assim pra mim, você não tem fé? Você não tem fé em Deus? Porque todo aquele desespero de não saber o que estava acontecendo estava causando uma desconexão entre mim e entre o divino. Porque eu não estava confiando, eu não estava tendo fé naquele momento. E gente, não tinha nódulo nenhum, inclusive, nem de bactéria e nem de nada. Sabe essas médicas meio doidas, assim, que não explicam direito a situação pro paciente, deixa o paciente maluco quase um mês, né, porque demora pra sair essas coisas pelo SUS e tal. E no fim não tinha nada, tava tudo ok, nem nódulo de bactéria tinha. E aí eu sofri antecipadamente porque eu me desconectei de mim, me desconectei de Deus, né, não tive fé. Então, às vezes, a gente precisa desenvolver esse senso interior de fé, de entender a jornada da vida, entender que nós não temos controle sobre absolutamente nada. Nós podemos perseguir nossos sonhos, comprar os nossos carros, casar com aquele homem maravilhoso ou com aquela mulher muito top, comprar nosso apartamento ou nossa casa. Mas se nós estivermos desconectados de Deus, da espiritualidade, ainda vai haver um vazio.
Por isso que toda vez que você estiver no meio do caos, se pergunte: o que eu estou perseguindo em minha vida? Será que eu estou perseguindo coisas, por isso estou ficando muito maluco, muito maluca quando o caos acontece? Ou será que eu estou perseguindo Deus? Essa é uma questão que eu deixo para você refletir, né? Então, eu quero compartilhar com você também, além dessas 4 sugestões, para como equilibrar a vida no meio do caos, uma sugestão de floral que pode te ajudar também quando você tiver com essa sensação de que você está perdendo o controle. Esse floral é esse aqui, ó. É o Gorse, tá? Que é para desesperança, porque todas as vezes que nós perdemos a capacidade de olhar para nós como unidade com Deus, unidade com o divino, nós estamos em desesperança na vida. Não tem mais jeito para mim. Olha como está. Você se desconectou e perdeu toda a esperança divina que há em você. O Gorse te ajuda muito para retomar isso. E um óleo essencial também maravilhoso para os momentos de caos, onde a gente perde a alegria de viver, é o óleo de laranja doce, tá? Óleo essencial de laranja para te ajudar a recuperar a alegria, para ver o seu caminho com mais positividade. Eu espero que você tenha gostado das sugestões de hoje. E se você quiser fazer uma consulta comigo de terapia floral, de tarô, enfim, entra no link aqui na caixa de descrição. Vai ser um prazer para mim poder trabalhar com você e ser a sua terapeuta e te ajudar aí na sua jornada holística. Bom, nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.